amargurados. Êxodo capítulo 15, verso 22. Você pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra do Senhor. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Talvez a sua Bíblia esteja escrito madeiro, dependendo da versão. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha, novamente Deus provando o povo. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. No original aqui, eu sou Jeová Rafá. Aqui é uma passagem um tanto interessante, olha para cá, por favor. Aqui no contexto, nos capítulos anteriores a esse lugar que o povo de Deus chegou, o povo de Israel chegou a ver milagres absurdos. Chegaram a ver a mão do próprio Deus agindo diretamente, abençoando a eles, como, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. O povo tinha saído do deserto, tinha saído do Egito e passado no meio do mar. Se isso aí a pessoa não consegue ver Deus, vai ver Deus aonde? Mas não apenas isso. Eles viram, um determinado momento que eles estavam com fome, Deus trazia alimento via passarinho. Exatamente. O povo começou a reclamar de fome, Deus mandou comida para eles, sabe como? Passarinho trazendo lanche. Você pensa que motoqueiro aí que faz serviço? Deus manda passarinho. Cuidar do povo. Eles tiveram sede. E então o servo do Senhor toca a rocha e da pedra sai água. Que é uma coisa mais mirabolante do que isso. Milagres incríveis, provas incontestáveis do cuidado e da mão de Deus sobre o povo. Mesmo assim, o povo murmurava. Mesmo assim, o povo conseguiu ser amargo. É o tema da minha pregação. Põe lá, por favor, meu irmão. Amargurados. Mesmo vendo Deus cuidando dia a dia, o povo conseguia ser amargo. Nem é isso que às vezes acontece com muitos de nós. Vemos o cuidado de Deus dia a dia sobre nossas vidas. Quando acordamos, quando abrimos os olhos, ao sair para o trabalho, ao retornar em segurança. E mesmo assim, tem pessoas que conseguem ser amargas, rancorosas, e ainda não veem a mão de Deus sobre a vida delas. As experiências do povo de Israel, que era o povo de Deus, são símbolos para mim e para você também. Assim como eles eram o povo de Deus que Deus cuidava no passado, nós somos o Israel de Deus hoje. E Deus cuida de mim e de você hoje, amém? Então as experiências dele, muitas vezes, também nós veremos acontecer na minha e na sua vida. Assim como esse povo viu Deus cuidando, nós vemos Deus cuidando de nós. Só que esse povo chegou a um determinado lugar, onde a situação começou a ficar um pouco mais complicada. E não acontece isso também na minha e na sua vida? Nem sempre a nossa vida é um mar de rosas. Às vezes tem alguns espinhos no meio do caminho. Nem tudo é água doce. Às vezes encontramos alguns períodos de amargura. Assim como esse povo encontrou, também acontece comigo e com você. Nem tudo são flores. Há situações difíceis mesmo sendo guiados por Deus. Ou você acha que o fato de você ser um filho de Deus não faz você passar por problemas? Faz você ser um vencedor a todo custo. Já falei para os irmãos, não é a teologia do vencedor, que nenhum problema vai acontecer com você? Meu Deus, olha para a vida de Paulo, Estevão, Pedro, homens de Deus. Passaram por momentos difíceis, morreram crucificados de cabeça para baixo, sem cabeça, apedrejado. E eu e você também podemos passar por problemas, por dificuldades, e talvez seja esse o momento da sua vida. Você talvez esteja num momento conturbado, num momento amargo. Mas teve uma solução para esse povo. E é óbvio que também tem solução para mim e para você. Quantos não encontram águas amargas no seu casamento? Porque casamento, você sabe, né, é uma bênção. Mas também tem uns fightzinhos gospel de vez em quando. Ou você nunca deu lá 5 minutos de doideira e falou umas coisas sem querer para sua esposa, para o seu marido. Quem é casado sabe. Passamos momentos difíceis no casamento.
Passamos momentos difíceis com os filhos. Os filhos, sim, ficam doentes. Os filhos, às vezes, não fazem o que a gente manda. Às vezes, nos decepcionam. Coisas que vão deixando a minha e a sua vida amarga. Enfermidade, desemprego. Bate a porta de todos. Do que é crente, mas também daquele que não é crente. Mas talvez esse não seja o seu caso hoje. Louvado seja o Senhor por isso, e tomara que você não passe. Mas eu venho falar para você. Tem uma grande probabilidade de 110% de você passar um momento difícil na sua vida. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então há essa possibilidade na vida do cristão, por mais fiel que ele seja. Que por mais fiel que ele seja, ele pode passar por momentos difíceis. Quantas pessoas eu já vi passar por momentos amargos quando viram os pais se separando. Eu vi uma pesquisa uma vez dizendo que 90% das crianças que dão problemas nas escolas são filhas de pais divorciados. E a pessoa pensa que simplesmente é o seguinte, olha, acabou o casamento, acabou o amor, vamos resolver o problema e pronto, acabou, cada um vai ser feliz do seu lado. Ninguém vai sofrer. Quem disse que a criança não sofre? Todos sofrem. De um jeito ou de outro. Talvez a amargura na sua vida entrou o dia que você viu o seu cônjuge ir embora. Sua esposa, seu marido. Talvez entrou o dia que você viu o seu pai pegando a mochilinha dele e indo embora. O dia que você saiu para estudar, seus pais estavam em casa, você chegou e só tinha um. E essas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, vêm nos fazendo mal. E automaticamente causando amargura no meu e no seu coração. Quantas pessoas não ficam magoadas por conta dessas coisas? É óbvio, e tem coisas muito mais sérias. Eu vi a história uma vez de um homem, que misericórdia, ele derrubou o filho dele pequeno por acidente na piscina. E o menino veio a morrer. Algo trágico, terrível. Com toda razão, ficar chateado, chorar e muito. Só que ele ficou anos e anos daquele jeito. Ele não pegou aquele evento e colocou para trás e olha, vamos andar daqui em diante. Mas a vida inteira ficou remoendo aquela amargura. Eu não estou menosprezando, Deus me livre, o sofrimento dele deve ser algo terrível, não quero nem imaginar uma coisa dessa. Mas a pessoa, às vezes, por conta de um evento trágico lá atrás, sai destilando amargura para todo mundo. E, consequentemente, depois de poucos anos, esse homem chegou a morrer também. Tamanha era a amargura que ele tinha no coração. Não tinha motivo para viver mais. Angústia em cima de angústia. Quantas pessoas hoje ficam amarguradas com Deus? Você já percebeu o tamanho da idiotice que é você ficar bravo com Deus? Eu não consigo entender uma pessoa que fica bravinha com Deus. Meu irmão, você tem noção com quem você está bravo? Uma coisa é você ficar bravo com seu irmão, com seu pai, com seu pastor. Pode ficar bravo, às vezes a gente dá umas ratas e bonita ainda. Mas, meu Deus, você fica bravo com Deus. O Senhor Todo-Poderoso que mediu o universo a palmos. Que toda a água do nosso planeta cabe na concha da sua mão. E você está bravinho com ele. Senhor, se não acontecer assim, eu não vou mais. Não vou. Você não vai me ver cantando para o Senhor esse domingo, hein? Estou muito furioso. Meu irmão, a gente deve reavaliar essas coisas. Ficar bravo com Deus. Eu sei que, às vezes, a vida não acontece da maneira em que nós queríamos. Mas a maioria das vezes é por conta de falha minha e sua. Pecado, meu e seu. Quantas pessoas vivem amargurado com a igreja? Irmão, eu vim falar para você, a igreja traz amargura, viu? Não quero te iludir. Sabe por quê? Igreja é feita de pessoas. E pessoas são falhas, assim como eu, assim como você. Então qualquer relacionamento pode nos trazer desgaste. A gente pode ficar chateado. Só que às vezes eu vejo pessoas, fiquei chateado na igreja. O que tem também uma probabilidade de 110% de você ficar chateado com o pastor, com algum irmão. Não vou mais! Meu Deus! Você vai então procurar uma igreja perfeita. E eu vou dar uma dica para você. O dia que você encontrar essa igreja, não se torne membro dela. Porque o dia que você entrar, você vai estragar a igreja. Que você não é perfeito. Você também é cheio de falha. Então temos que aprender a conviver também com essas coisas. Você não desacredita na medicina por conta de médicos pilantras? Por que às vezes você desacredita de Deus e da igreja por conta da falha de pessoas? Não devemos agir dessa forma. Igreja é feita por pessoas e pessoas falham assim como eu e você. Se eu e você, meu irmão, quisermos realmente não encontrarmos falha em nenhuma pessoa onde congregamos,
Eu desafio você a abrir a sua própria igreja. Só você, sem esposa, sem filho, sem nada. E tem uma grande probabilidade também de você se desviar porque você chateou a você mesmo. Uma vez eu vi o cúmulo da rebeldia, morar sozinho e fugir de casa. É verdade. O ser humano é tão mau que ele consegue chatear ele mesmo. Então não tem alternativa. Temos que aprender a lidar com essas coisas. Seja no âmbito familiar, seja na igreja, seja no serviço, ou seja em qual relacionamento for. Assim é muito mais fácil a gente vencer as amarguras da vida e sermos pessoas mais sociáveis, sermos pessoas mais doces para as outras pessoas também, porque você percebeu o quão é difícil lidar com pessoas amargas. Tem pessoas que você conversa 5 minutos, mas meu Deus, você sai triste. Pessoas só falam em derrota, em desgraça, ai crise, e é isso, e aquilo, ai meu Deus do céu. Você está bem, mas você começa a conversar com uma pessoa dessa e sai dali até murcho. Senhor, eu acho que não é só eu que conheço pessoas assim, não. Talvez você conheça também, mas é difícil demais lidar com pessoas amarguradas. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Deus do céu, não enxergo nada. Diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Qual que é o contexto aqui dessa história? Davi era o comandante do exército, e ele então pega o povo dele e sai para guerrear. Sai para guerrear, vem o povo inimigo e toma esposa, filho, bens, leva tudo, e ainda taca fogo na cidade dele. E Davi volta com seu exército, acabou todo mundo. Tem motivo para ficar amargurado, tem motivo para ficar triste. Só que para piorar a situação de Davi, o povo ainda queria apedrejar ele. Porque começaram a dizer, se nós não tivéssemos saído contigo, ido à batalha com você, não teria vindo esse mal sobre mim e sobre você. Agora você imagina a cabeça de Davi como ficou. Sem esposa, sem filho, sem ninguém, e os amigos querendo matar. São situações difíceis. Mas talvez você me diga, pastor, você não sabe o que eu passei. E talvez você teve realmente uma vida sofrida. Não quero de forma alguma menosprezar o que você passou, o seu sofrimento. Eu sei que muitos tiveram vidas terríveis, difíceis mesmo. Pessoas talvez magoaram você, magoaram muito. Mas o caminho correto não é passar essa mágoa adiante, e sim aprender a superar. Como eu vi a história uma vez de uma moça, ela foi abusada por seu próprio pai, e engravidou do seu próprio pai. E então ela foi recorrer à mãe dela. E a mãe dela então mandou ela embora de casa porque disse que a culpa era dela por ter seduzido o pai. Você imagina que situação bem tenebrosa, difícil. Tinha toda a razão para viver amargurada, triste. Só que daí então ela conheceu a Deus. Um dia ela pegou essa árvore, esse madeiro que apontava para a cruz de Cristo e jogou sobre as águas do coração dela. E então aquela cruz de Cristo veio transformando aquilo que era amargura em algo doce. E a mesma coisa que eu e você também devemos fazer. Mas segundo a Bíblia, há um diagnóstico para pessoas amarguradas. E esse diagnóstico não é meu. Segundo a palavra do Senhor, pessoas que vivem constantemente amarguradas é por conta de um problema chamado pecado. É isso que a Bíblia diz. Hebreus 3,13 diz assim. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É isso que o pecado faz com as pessoas. Endurece e, consequentemente, nos deixa amargo, insociáveis. O pecado desumaniza o ser humano. Olha para você ver a prostituição e a pornografia como que desumaniza o homem. O homem, que eu digo no sentido genérico, é óbvio que é o homem e a mulher. Se você pega um homem que ele sai com garotas de programa, para ele mulher é apenas um objeto, onde ele quer se satisfazer. Não importa. O sentimento não tem a ver. O que importa é ele satisfazer. Se um homem trata uma mulher assim, como objeto, você acha que ele vai tratar os amigos de que forma? A sua esposa, quando ele vier a casar, de que forma? Se para ele mulher é objeto, ele vai tratar as pessoas como objeto também. Dinheiro é algo, segundo a Bíblia, é bênção. Porque se fosse algo ruim, Deus não teria. E Ageu 2,8 diz, minha prata e meu é ouro. Agora o dinheiro, na perspectiva correta, é bênção. Mas o amor ao pecado
o amor ao dinheiro venha a ser um pecado. Porque quando nós amamos mais as coisas do que as pessoas, nós perdemos o senso do que realmente é importante para Deus. E para Deus o que importa são pessoas. Porque se alguém ama o dinheiro, ela vai pisar nas pessoas por conta dele. Ela vai atropelar as pessoas por conta de dinheiro. Eu quero passar aqui apenas 3 pecados que vêm trazer amargura à minha e à sua vida. Primeiro pecado que traz amargura à minha e à sua vida, inveja. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Inveja. Eu já vi um tanto de campanha, muitas, quebra da inveja. Eu já vi um monte de campanha para quebrar a inveja. Só que você percebeu que é para quebrar a inveja das pessoas em relação a você? Você nunca vê uma campanha para quebrar a inveja que você tem. Mas a maioria é porque, não, você é muito invejado. É por isso que a sua vida não vai para frente. As pessoas têm muita inveja de você. Uma vez fui aconselhar um rapaz, a esposa dele, depois de 7 anos, tinha ido embora de casa. E ele então disse para mim, pastor, eu fui numa outra igreja lá, e o pastor falou para mim que é muita inveja do povo sobre minha vida. Eu falei, Brad Pitt, lindo. Eu pensei, né? Não falei. Maravilhoso, tadinho, pequenininho, mirrado, parece um passarinho. Inveja do povo sobre ele. Eu comecei a conversar com ele, eu falei, não é inveja do povo, não. É você que trata a sua esposa mal. Você que não dá carinho, não dá tempo de qualidade, não investe. É por isso que ela foi embora. Mas a maioria das vezes é dessa forma. É campanha para acabar com a inveja dos outros em relação a nós. Meu irmão, eu tenho 10 anos de cristão. Eu nunca vi, até hoje não passei por essa experiência. Eu já vi vários chegarem e dizer, pastor, ora para mim, que tem gente com inveja de mim. Isso aí eu já vi vários. Mas eu nunca vi alguém chegar em mim e dizer o seguinte, pastor, ora para mim, eu estou com a inveja do fulano. O pastor Valmir, 22 anos de ministério, falou a mesma coisa. Nunca ninguém chegou em mim e disse, pastor, eu estou com tanta inveja, tem como o senhor fazer uma oração para Deus tirar esse sentimento do meu coração? Não ora, ninguém pede esse tipo de oração, é impressionante. Olha, a Bíblia diz que Saul e Davi eram amigos. Na verdade, Saul era genro, Davi era genro de Saul, Saul era sogro. Porque Davi casou com a filha de Saul. Eles eram parentes. Daí então diz a Bíblia que Saul saía para a batalha e matava 1000 homens. Davi saía para a batalha e matava 10.000 homens. Sabe o que o povo da época fez? Povo crente demais. Fizeram uma musiquinha gospel para Davi e para Saul. O funkzinho da época. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Meu irmão, você faz uma musiquinha dessa aqui comparando com o pastor Valmir, a gente vai ficar bravo. Daí o povo está lá, comparou os dois e não quer que o homem fique bravo. E olha o que diz 1 Samuel 18, 8, tem ali? 1 Samuel 18, eu vou ler para você um texto um tanto interessante também. 1 Samuel 18, do 8 ao 10. Daí depois do povo cantar essa musiquinha, olha o que aconteceu. Então Saul se indignou, e com razão, até eu ficaria indignado. Então Saul se indignou, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Verso 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, e teve uma crise de raiva em casa. Consegue ver? A inveja entrou no coração dele um dia, a consequência foi um espírito maligno entrar nele, e uma crise de raiva, por conta de inveja. Porque é óbvio, Davi tinha feito um serviço melhor do que ele. E nós também devemos vigiar, senão isso acontece comigo e com você. Provérbios 14:30 diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Naquela Bíblia, versão na linguagem de jovens, diz que a inveja é o câncer dos ossos. Nós temos que tomar cuidado para que os nossos ossos não venham a ser contaminados por essa doença tão terrível. Eu sei que eu falando isso aqui, você pode pensar, pastor, o senhor está descrevendo a minha vizinha, ela é desse jeito. Ô mulher invejosa. Não estou falando da sua vizinha não, irmão. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de você. Eu estou falando de todos nós. Porque segundo a Bíblia, eu e você somos assim, devemos lutar a cada dia contra esse sentimento que vem ao coração de todos. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o diabo refez de orgulho e inveja. E eu vou dar para você um sinônimo de inveja. Ingratidão.
Quer ver uma pessoa invejosa? É uma pessoa que é ingrata, que não se satisfaz com aquilo que ela tem. O carro do vizinho é sempre o melhor, a casa do vizinho é sempre o melhor, a grama do vizinho é sempre mais verde, na horta do vizinho chove mais do que em casa. Daí você fica o tempo todo esquecendo de agradecer aquilo que você tem. E a inveja acaba corroendo o seu coração. Eclesiastes 4:4 diz assim: então vi que todo o trabalho e destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: muitas pessoas acordam cedo, dão duro, trabalham muito, abandonam família, filho, por conta não apenas de dinheiro, mas sabe por conta do quê? Ter mais que o vizinho. Como que pode? O vizinho tem um carro novo e eu não. Não é nem crente. Não, isso aqui está errado. Segundo a Bíblia, é isso que acontece. O ser humano ele tem o prazer, às vezes, não de alcançar o seu objetivo, mas alcançar um objetivo que alguém não alcançou. Porque convenhamos, quem que lembra do segundo colocado? Ninguém lembra. Mas olha, segundo a Bíblia, o ser humano é assim. Ele trabalha para que ele possa superar o outro. Pode ver, por que você vê muitas irmãs querendo ir para a academia? Por conta de saúde, pastor. É nada. É porque a Rosicléia tem uma barriga tanquinho, você não tem. Daí o que você quer fazer? Não, o que é isso? A irmã lá fininha, tem que dar um jeito. Então tá lá e soa, e vai, não sei na onde, compra as coisas, faz em casa, internet. Você pensa para o marido, fala, não, é porque a outra tem o corpo que ela não tem. É isso que a palavra de Deus diz. Talvez não seja assim com você, mas segundo a Bíblia é assim com todos nós. É isso que acontece. Talvez você já ouviu aquele ditado, inveja mata. E é exatamente o que a palavra de Deus diz. Inveja mata. Haja visto que o primeiro homicídio que é relatado nas Escrituras foi Caim matando Abel. Sabe por conta do quê? Inveja. Deus aceitou o sacrifício do meu irmão e não aceitou o meu. Fazer o quê? Mata ele, pronto, acabou. A inveja literalmente mata. Quantos adultos são infelizes, não porque não alcançaram o objetivo, mas simplesmente porque o outro tem mais do que ele, ou tem algo melhor do que ele. Meu irmão, nós devemos aprender a lidar com essas coisas, porque mais cedo ou mais tarde sempre vai bater a minha e a sua porta, e essas coisas vêm deixando aí você amargos a cada dia. Tem um versículo que Paulo diz em Romanos, que ele diz assim, que nós devemos chorar com os que choram. Não é difícil. É só você ir em um velório, é automático, você se compadece das pessoas. Às vezes não é nem parente seu. Chorar com os que choram é fácil. Mas olha o que diz o começo do versículo. Alegre-se com os que se alegram. Ei, esse daqui você tem que fazer uma força. Se alegrar com os que se alegram. Os fariseus, movidos de inveja, perseguiram a Paulo. Os fariseus, movidos de inveja, mataram a Cristo. E convenhamos, se alegrar com os que se alegram, às vezes é muito difícil. Quer uma prova? Imagina o seguinte, você faz 3 anos pagando um curso pré-vestibular para o seu filho, e nada dele conseguir passar no vestibular. E você vê ele se matando de estudar e nada. Daí a vizinha sua vem e diz para você, ô vizinha, boa tarde, tudo bem? Essa semana eu vou fazer um churrasco em ação de graças aqui no sábado em casa. Meu filho, a primeira vez que fez o ITA, passou em primeiro lugar. Vem comemorar com a gente. E aí, irmão, você vai? Você arruma um compromisso para fazer no dia. Mas a Bíblia diz, devemos nos alegrar com os que se alegram. E todos nós somos assim. Ou você é diferente de mim? Às vezes você vê o casamento de rico, por exemplo, fulano, casou com a ciclana. Daí um mês depois você para. Primeira coisa que a gente pensa é o quê? O que adianta? Não tem Deus. É isso que dá. Viu? Tem dinheiro, tem mulher bonita, tem um marido bonito, mas não tem Deus. O que adianta? Uma vez eu vi o Cristiano Ronaldo. Rapaz horrível, de feio. Misericórdia. Eu gosto de outro Real Madrid, irmão, mas quando a minha esposa está em casa, eu assisto outra coisa. Falei, você não vai ficar aqui não, esse cara é bonito demais. Vai para outro lugar. Eu mudo, põe o Messi, que é meio feinho lá, né? Não, mas o Cristiano Ronaldo tenta não deixar, não. Eu estava vendo lá, ele bateu a Ferrari dele, uma das. Perca total. Sabe o que ele fez? Comprou outra no outro dia. Resolveu o problema. E eu fico vendo, meu Deus, às vezes é um pneu que fura, a gente compra um meia-vida de R$30. Para rodar, empresta o step do irmão. Como que você fica, irmão, quando você vê uma pessoa assim, eu na hora, eu falei, Deus, me livra, meu Deus do céu. Uma vez eu estava aqui na frente da igreja, eu acho tão lindo aquele carro, Ford Fusion,
Que carro aí não anda, você viu? Parece que vem planando. Assim, aquilo, né? É uma nave interplanetária aquele carro. E na hora, na porta da igreja, eu olhei aquele carrão. O que adianta? Eu sirvo a Deus, sou crente. Você acha que era, irmão? Daí, não, o que adianta? Eu estou aqui servindo o Senhor. Daí passou o carro, tinha aquele peixinho atrás do carro, sabe, na traseira. Falei, nossa, ele é crente também, cara. Daí fiquei mais angustiado. Na hora, Deus me livre da inveja, está me corroendo aqui por dentro. Abençoa o irmão. Dá graça, meu Deus, a mim e me livra disso aqui. É assim que acontece com todos nós. Devemos tomar cuidado. Ah, pastor, mas eu sou simples, não tenho grandes aspirações. Meu irmão, o dia que você vê o seu vizinho prosperando, que às vezes não é nem crente, e você naquela batalha dia a dia, até o mais santo dos homens, se não orar, a inveja vai vir corroendo. Provérbios 27:4, tem ali? Diz assim: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Às vezes a pessoa resiste a uma tentação sexual, às vezes a pessoa resiste a uma tentação de roubar, tentações difíceis, mas a inveja é terrível, terrível. E nós devemos tomar muito cuidado com ela. Nós devemos sempre pensar da seguinte forma: a minha e a sua felicidade jamais deve ser de forma comparativa. Você jamais pode pensar assim, olha, eu vou comparar aqui. Se você comparar você com alguém, você sempre vai ficar frustrado. Das duas, uma. Ou você vai ver alguém que tem mais que você. Isso vai te trazer inveja. Ou você vai ver alguém que tem menos que você. Isso vai te trazer orgulho e arrogância. Então, comparação é algo que definitivamente não é de Deus de forma alguma. Não compare a sua felicidade com o carro que você tem e com o outro que o fulano tem. A casa que você tem com a do outro. Não. Mas sempre compare você com a graça de Deus, com aquilo que você realmente merecia. E você tem que sempre ter acreditado na sua mente, olha, eu não tenho tudo que eu quero, mas graças a Deus eu possuo muito mais que eu mereço. Se você tiver o coração assim, dificilmente a inveja vai chegar em você. Eu estou falando sobre a inveja porque eu tenho certeza mesmo. Nos pequenos grupos, na hora de compartilhar sobre essa palavra, eu duvido que algum irmão vai compartilhar sobre isso. Ah, aquilo lá que o pastor falou é minha vida, eu sou invejoso, eu luto contra isso. Tinha uma moça no nosso pequeno grupo, lá em Aparecida, ela toda vez compartilhava sobre a vizinha dela, é impressionante, a minha vizinha é desse jeito aí, pastor. Ela é desse jeito, mas nunca falava nada dela. Mas segundo a Bíblia, nós devemos olhar para o nosso coração, para que nós não venhamos a ser contaminados pela inveja e automaticamente nos tornarmos pessoas amargas. Mas segundo pecado que traz amargura para mim e para a sua vida, falta de perdão. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Falta de perdão. Olha o que diz 2 Coríntios 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo diz. Perdoa. Para quê? Para que Satanás não alcance você. Então, quando eu e você deixamos de perdoar aquela pessoa que erra conosco, e eu venho falar para você, vão passar muitas pessoas pela sua vida que vão errar com você. Se você decidir não perdoar, você está escancarando uma porta para que o diabo venha destruir a sua vida, para que o inimigo venha arrebentar com a sua vida e com a sua família. Eu sei que tem alguns que são extremistas que dizem, olha, tudo é o diabo. E realmente, nem tudo é o diabo. Mas tem outros que vão para o outro extremo dizendo que nada é o diabo. Também é errado. Porque é óbvio que o diabo age. Olha o que Paulo diz. Olha, eu quis ir até vós, mas o diabo me barrou a porta. Meu irmão, se o diabo barrou a porta do apóstolo Paulo, não deixando ele progredir para um lugar, você acha que não pode fazer isso comigo, com você? É claro que pode. Não ignoramos os desígnios. Mas se tem algo que realmente traz amargura, é falta de perdão. Falta de perdão torna as pessoas amargas, rancorosas, rabugentas e negativas. Você pode ter certeza. Pessoas que o tempo todo são ranzinzas, problemáticas e negativas, é porque tiveram um histórico de pessoas que falharam com ela e ela não perdoou. E por conta disso, espalha veneno para todos. É mais ou menos o seguinte, é como se eu estivesse vindo da minha casa e no meio do caminho eu encostei numa árvore e um espinho entrou no meu braço. E aquele espinho ali infeccionou, inflamou. E eu não cuidei, ficou no meu braço. Daí eu chego aqui na igreja, cumprimento o irmão, o Edivaldo passa do meu lado e esbarra. E dói, eu fico bravo com ele.
Ô, irmão, presta atenção. Daí depois, passa o Ademário do meu lado, esbarro, eu fico bravo com ele. Mas o problema não é o Edivaldo e o Ademário. O problema é aquele espinho que está no meu braço. Se eu tivesse tomado cuidado, por mais que já estava ali, ter tirado, curado, feito ali o curativo necessário, ia demorar um tempinho para o meu braço ficar bom, ia. Mas dificilmente alguém que me esbarrasse, eu ia ficar bravo com ele. Só que não é isso que acontece com muitos. Às vezes o pai dele errou com ele lá na infância. E o que ele faz? Não consegue se relacionar bem com as pessoas hoje. Amargurado com todos. Ai, mas meu pai, eu não tive nem pai. Meu irmão, é difícil vida sem pai. É difícil. Mas isso não dá para você, não deixa você, não legaliza você a viver rabugento e amargurado com os outros. Devemos sempre pensar dessa forma. Olha, o que fizeram para nós pode ter sido grave. Mas o que as outras pessoas têm a ver com isso? Você precisa, em primeiro lugar, tratar as suas feridas. E nada melhor tratar as suas feridas do que em quem que te feriu. Em Mateus 18, Jesus é bem claro. Se teu irmão pecar contra ti, vai agui-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, o fulano lá errou com você. Vai lá, irmão, conversa. Chega para ele e diga, ó, irmão, estou chateado com você, com isso aqui que você falou. Foi realmente assim? Eu entendi dessa forma. Explica primeiro o seu ponto de vista e dê a chance de defesa para o outro. E não adianta você chegar e já dar o veredito apenas com base no seu lado. Chega e diz, irmão, você falou tal coisa lá, eu entendi isso daqui. É realmente isso aqui que você quis dizer? E resolve. Agora o problema é que as pessoas falam para todos, menos para aquela pessoa que a feriu. Conversava com uma moça, acho que umas 2 semanas, ela com uma mágoa terrível, de um rapaz que a magoou há 5 anos atrás. E por conta disso não consegue se relacionar bem com a família, briga com o marido, com os filhos. Até eu quase entrei na dança. Falei, mas você está bravo por quê? Daí eu fui conversando. Eu descobri. O problema era isso. Falei, olha, o fulano lá atrás tinha magoado ela e como ela não resolveu, eu disse para ela, falei, irmã, chama ele na sua casa, faz um café, explica para ele, fala, ó, faz 5 anos que eu estou chateado com você. Tem algumas mulheres que são histéricas, né? Mas tem muitas que são históricas. Guarda mágoa, ó. Terrível. E a Bíblia diz que nós devemos resolver. Devemos resolver. Você percebeu? Às vezes você está na sua casa, você faz aquela perguntinha básica para a esposa. Amor, já está quase pronto o almoço? Ela já dá uma resposta, aquela atravessada para você. Mas pensa que eu sou empregada, que não sei o quê, criança lá chorando, cachorro latindo, e você querendo almoço. Você pode ter certeza, o problema não está naquela frase que você falou. Está quase pronto o almoço. Provavelmente ela está com a saudade da mãe dela. Provavelmente a progressiva está vencida. Provavelmente tem N fatores que contribuem para que aquela frase fosse dita naquele momento. São coisinhas que vão ajuntando dia a dia. Mas é óbvio, tem homem também que fica de biquinho. Já viu? Belém nunca mais fica de bem. Fica bravo. A esposa faz um negocinho e às vezes acontece. Eu falo, as irmãs têm que perdoar. Perdoar o sapato que às vezes fica na sala. O sapato, irmão, você tem que saber, ele não tem vida própria. Alguém precisa pegar ele e pôr na sapateira. Ele não vai. Só que as irmãs têm que ter paciência. Às vezes a tampa do vaso levantada. Cueca esticada no banheiro, parece um bandeirão lá. Irmão, o dia que eu for à sua casa, você dá um geral no banheiro antes. É terrível. Só que daí, toalha molhada em cima da cama, isso aí deixa as mulheres bravas, hein? Brava. Só que daí fica juntando esse monte de coisinha, em vez de senta e conversa com o raio do homem lá. Fala, meu amor do céu, por amor ao nosso casamento, não deixa a toalha molhada na cama. Daí deixa juntando as coisinhas aí e acaba brigando por coisas que não eram necessárias. E tem homem também que fica bicudinho, que fica bravinho. Às vezes a mulher queimou o feijão uma vez. Ou depois de queimar o feijão, fez aquele arroz, a zap-zap. Vocês já viram essa ou não? Nunca viram? É o arroz que a mulher põe o arroz no fogo e vai pro zap-zap. Queima. Já era. Daí queimou o feijão num dia, o arroz no outro. Daí começa a ficar bravo demais e dorme virado, dorme no sofá. Meu Deus do céu, isso é criancice. Devemos aprender a resolver as coisas. É por isso que o mandamento de Deus para mim e para você é o seguinte: ame o próximo. Ame o próximo. Porque convenhamos, amar o que está longe é fácil. Amar o pastor da rádio é fácil. Já falaram isso para mim, né? Pastor, a gente ama o programa de vocês. Eu falei, é mesmo? Vem andar aqui comigo para você ver. Aqui eu vou dar uma pisadinha no seu pé de vez em quando, porque convenhamos. Você está lá, cria o seu filho do jeito que você acha que é certo.
Daí chega o pastor, está errado, vocês não podem fazer, não. Quem que gosta de ouvir? Ninguém gosta. Mas esse é o mandamento, ame o próximo. O pastor que está próximo, o líder de pequeno grupo que está próximo, a esposa que está próxima, o marido, os filhos. Esse é o próximo que nós devemos. Você percebeu que temos um baita de uma paciência com o filho dos outros? E com o nosso, às vezes, é um negocinho que você já atravessa o menino. O menino quebra um prato. Você quase que quebra o menino. Meu filho anteontem fez uma façanha dessa, abriu o armário e derrubou 3 de uma vez. Falei, Deus do céu, eu amo você, viu, meu filho? Machucou? Vai passear um pouquinho lá, um pouquinho, para sair esse negócio ruim. Mas a gente precisa exercitar, ter paciência. Eu falo para você que você tem que ter paciência comigo, eu tenho que ter paciência com você. Você precisa ter paciência com a sua esposa. E se tem alguém que eu acho que é campeã de paciência, é minha esposa. Jesus, que aguentar eu não é fácil. Aguentar eu e o Cauã ainda, meu Deus. O Samuel é um pouquinho mais comportado, mas o Cauã é meio estabanado. Puxou eu sou igualzinho. A Raquel fala, mas você faz igual, criatura. Você enche o copo de leite, enche Toddy, mistura e cai. Você reclama dele fazer isso? Daí essa semana, a irmã Eveli estava no salão perto de casa, e já estava na hora do almoço. Daí ela arrumou um cafezinho, as bolachinhas lá, e falou para o Cauã, leva lá para a irmã. Daí, ele na hora, arrancou da mesa, derrubou tudo. A Raquel já ficou brava. Mas não consegue levar um raio do negócio aqui do lado. Estava na hora do almoço, eu estava assistindo novela, eu estava assistindo o jornal, lá, o Globo Esporte. Daí, ela falou assim, amor, leva lá para mim, tá louco, o Cauã é muito atrapalhado. Falei, pode deixar comigo, ainda xinguei o Cauã também. Eu não já se viu, moleque. Faz as coisas prestando atenção. Meu irmão, adivinha o que aconteceu? Peguei e derrubei tudo na frente dela e do Cauã. Na hora o Cauã já, viu, pai? Fala de mim. Tem que ter paciência. Eu olhei para ela e falei, amor, perdoa aí, ué. Perdoa o Cauã. Tem misericórdia dele de mim. A gente tem que exercitar a paciência, fazer o quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Que nós vamos receber o perdão de Deus se perdoarmos também as pessoas. Uma vez eu vi uma história, achei tão fantástica, dizendo que aqueles recifes de corais que derrubam transatlânticos, afundam navios, são formados através de minúsculas partículas que são depositadas durante anos, anos e anos, e vai se amontoando e chega a derrubar um transatlântico. Você sabia que a mágoa e a falta de perdão fazem a mesma coisa? São mágoas que vão juntando, que podem derrubar um casamento, que podem derrubar uma amizade, que podem derrubar um relacionamento entre irmãos. Mas o princípio da palavra de Deus é: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir ganhar teu irmão, vai e conversa. É óbvio, nem tudo você vai também ficar falando, né? Mas se for algo sério, vai e conversa. Fala em amor. Às vezes com o seu líder, com o seu pastor, com a sua esposa. Fala, fulano, estou chateado. É isso aqui mesmo. E as coisas vão se resolver, Mas terceiro pecado, para encerrar, que traz amargura para mim e para a sua vida, é a culpa. Você pode falar para a pessoa do seu lado? A culpa. 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. É aquela história que você é um homem, uma mulher de Deus, só que às vezes nós erramos. Daí você erra, automaticamente você fica triste. Triste por quê? Porque você fez algo que desagrada ao seu Senhor. Deve acontecer isso. Deve acontecer quando nós erramos. A tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, mas ela não traz pesar. Agora, se depois que você reconhece o seu erro, pede perdão, e você continua com aquela culpa, já passa a ser algo maligno. Porque daí já não é mais a mão de Deus que está sobre você. Não é a misericórdia de Deus sobre você, mas sim o diabo trazendo culpa e acusando a sua vida. Há uma grande possibilidade que Judas Iscariotes tenha se arrependido. Pastor, por que o senhor está falando isso? Lembra que após ele ter pecado, após ter entregado Jesus, ele vai e devolve as 30 moedas? É bem provável que seja um símbolo de arrependimento. Todavia, a culpa fez ele se suicidar. Pedro também quase foi para o mesmo caminho. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois, sabe o que ele fez? Desistiu de ser pregador. Voltou para a pesca. Voltou para o ofício antigo.
Jesus teve que ir lá e teve que chamar ele. Não, Pedro, volta para cá. Porque é bem provável também que a culpa estava assolando a ele, trazendo amargura ao coração dele. Porque convenhamos, Pedro nega Jesus 40 dias depois. Você imagina Pedro subindo para pregar? Você acha que Pedro chegou, irmãos, abra a palavra do Senhor com essa pompa? Pedro não queria nem olhar para os irmãos, olhar só para baixo. A culpa também veio sobre ele. A culpa levou Judas ao suicídio. A culpa levou Davi a não ter coragem de repreender os seus filhos. Davi, sim, cometeu um pecado terrível. Mentiu, matou e adulterou. Só que diz a palavra que após o pecado de Davi, ele não conseguia olhar no olho do seu filho para repreender o filho daquilo que o filho está fazendo de errado. Porque ele olhava, mas eu errei também. Meu irmão, se a gente pensar dessa forma, a gente não repreende ninguém, não exorta filho nenhum, não corrige ninguém. Devemos corrigir o nosso pecado. Mas o que o outro fez de errado, que seja um filho, continua sendo errado. E devemos corrigir da mesma forma. Quantos de nós, às vezes por conta de pecado, achamos que todo mundo está olhando torto para nós? Uma vez um adolescente veio conversar comigo, dizendo o seguinte, pastor, na época a nossa igreja de Guará tinha umas 120, 150 pessoas. Ele não foi à igreja, eu perguntei, irmão, por que você não foi? Ele disse, não, domingo passado eu fui, estava todo mundo me olhando torto. Falei, todo mundo olhando torto para você? Falei, rapaz, sei que está andando torto, confessa aí o que você está fazendo. Na hora já começou a desembuchar, já. Não, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ah, tá. O problema então não é as pessoas olhar torto para você. É em você andar torto. E a culpa faz isso, afasta eu e você das pessoas. Afasta eu e você da fé. Afasta eu e você de Deus. Nos afasta de tudo. Mas graças a Deus existe uma solução para mim e para você. Graças a Deus o texto não acaba apenas com essa água amarga. Graças a Deus há como resolver o meu e o seu problema. Assim como houve solução para aquele povo, a solução para mim e para você. Não importa, meu irmão, quão amarga tenha sido a sua vida até hoje. Não importa as fontes de amargura que você tem tomado. Não importa as águas amargas que você tem bebido. Se você fizer como esse povo fez, um passo de fé. Olha o que diz a Bíblia. Eles pegaram um galho de árvore, um madeiro, e lançaram aquele lago, lagoa, e aquilo se tornou doce. E os irmãos sabem, não precisa ser nenhum médico, nenhum biólogo para saber que pedaço de madeira não tem poder medicinal algum para transformar aquilo que é amargo em algo doce. Mas essa solução de jogar um madeiro era apenas apontando para um madeiro que ia ser levantado anos depois, para um certo homem de Nazaré que seria erigido numa cruz. E para que todo aquele que olhasse com fé para aquela cruz ia ser curado de toda amargura, ia ser purificado, a sua vida ia se transformar em algo mais doce, e é somente a cruz de Cristo que tem o poder de fazer isso comigo e com você. Você pode ir em psicólogo para curar a amargura, não consegue. Pode ouvir terapeuta familiar, palestrante de autoajuda, mas a não ser que você olhe com fé para a cruz de Cristo, você não vai ser curado da sua amargura. Mas se você fizer como esse povo, uma oração simples, mas com fé, de crer que Ele pode tirar toda a mágoa do seu coração, que Ele pode te purificar, que Ele pode capacitar você a perdoar, porque nós precisamos do poder de Deus para perdoar as pessoas. Convenhamos, não é fácil liberar perdão, mas quando nós olhamos aquilo que Deus nos perdoou, não fica difícil perdoar também o irmão do lado que erra, o pastor, o cônjuge. Talvez você teve uma infância difícil mesmo, como dessa moça que eu falei. Mas eu venho falar para você, nem isso é um motivo para você se fazer de vítima. Para você ficar, ai, tadinho de mim, eu sou assim por conta de um passado que eu tive. E eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, só falta falar isso. E fica com essa síndrome da Gabriela, e não, tive uma vida difícil. Síndrome lá do rato banhado, que nasceu pelado no meio do mato, por isso fica triste. Você não tem, irmão, motivo para viver amargurado. Motivo para viver triste. Como eu disse, eu não estou menosprezando de forma alguma o seu sofrimento. Mas eu não consigo, sinceramente, entender um cristão que vive em véu de amargura. Encontrar um cristão que abre a sua palavra, que abre a Escritura em João 3,16, e vê Deus expressando o amor dele por mim e por você. Uma vez meu filho, ele quis
provar para mim o quanto que ele me amava. Ele disse o seguinte: pai, eu te amo do tamanho do universo. Talvez foi algo maior que ele achou para comparar o amor dele por mim. Tadinho, eu sei que não é isso daí, mas é o que ele achou. Você percebe que Deus não usa essa ilustração, eu te amo do tamanho do universo? Em João 3,16, para ele provar o tanto que ele me ama, o tanto que ele ama você, o tanto que ele nos ama, ele diz assim: e Deus amou o mundo. Ele começa a procurar uma palavra e não acha. Então ele diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, eu não tenho uma palavra para descrever o tamanho do meu amor por você. E com base no tamanho do amor de Deus por mim e por você, como que você pode viver amargurado? Viver sem perdoar, viver com inveja, viver com culpa. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele que nos capacita. E se você pediu perdão, meu irmão, você não precisa mais se ver assolado pela culpa e nem viver amargo por conta disso, mas crer que Cristo perdoou a mim e a você. Como diz Isaías, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Os nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo. Ele pagou o escrito da dívida que era contra nós. E se Ele pagou o preço, basta a mim e a você olharmos para aquele madeiro com fé e ter a certeza que esse mesmo madeiro que purificou aquelas águas também vai purificar o meu e o seu coração. Amém? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?